Bom, meu nome é Bianca e agora eu vou contar para vocês o que eu aprendi nesse primeiro ano de faculdade de economia na PUC. A primeira coisa que eu aprendi e que eu já tinha essa intimidade com esse tema no meu ensino médio, que eu fiz um ensino médio bem puxado no ângulo. Então eu já tinha essa ideia de que matéria dada é matéria estudada. Porque é assim que a gente memoriza as coisas. Tipo, se você vê uma matéria hoje e você nunca mais vê ela, chega no final do ano ou no dia da prova e você não vai saber do que se trata. Então, matéria dada é matéria estudada. Então, não adianta você estudar um período antes da prova e achar que vai arrasar. Mesmo que você consiga tirar uma nota ok, não é nem perto do seu potencial, do potencial que você poderia ter atingido se você fizesse o método matéria dada, matéria estudada. Então, toda matéria que eu tenho na noite anterior, que eu faço faculdade noturna, toda matéria que eu tenho na noite anterior, eu vou estudar hoje. Por exemplo, se ontem eu tive aula de pensamento econômico, aí hoje eu vou pegar e vou estudar pensamento econômico. Então, em menos de 48 horas, você tem que estudar essa matéria para o seu cérebro gravar. Isso se chama revisão espaçada, acho que chama, revisão espaçada. Então, você tem que ver por várias vezes essa matéria para você gravar. E não adianta só você tirar uma nota boa na prova se você não será um bom economista, porque eu, pelo menos, faço o curso não só para passar na matéria. Isso é um pensamento meio medíocre. Eu faço a matéria para eu aprender, para eu me tornar uma pessoa melhor do que eu sou. A segunda lição é: mantenha um planner muito bem organizado. E para isso eu uso o Notion. E para que você precisa de um planner bem organizado? Para você conseguir dar conta de todas as suas tarefas diárias. E não só diárias, como você consegue ter uma visão da semana. Porque se você esquecer alguma coisa, entregar algum trabalho, ou esquecer de fazer alguma parte do trabalho, já vai prejudicar muito a sua nota. E pode prejudicar também seus colegas e você não vai ter o aproveitamento que você deveria ter. E não é só a faculdade que você tem na sua vida. Eu, por exemplo, faço também academia, faço as unhas, tenho dentista, às vezes eu tenho médico. Então, tudo isso eu deixo tudo organizado previamente no meu planner, que eu uso o Notion. E não é essa de, depois eu marco. Não, daqui uns minutos eu marco, porque você vai esquecer. Então, eu já instalei no meu celular tudo que eu tenho para anotar. Tudo que eu tenho pra fazer, eu já corro no Notion e já deixo tudo anotado, tudo certinho. Terceira coisa, desenvolva metas diárias. Comece com pouco e vai aumentando as suas metas. Diz isso muito claramente no livro Hábitos Atômicos. Tipo, não adianta você colocar uma meta muito grande se você não vai conseguir atingir ela. Isso vai te dar uma sensação de que você não é capaz de concretizar as coisas que você fala, você não tem compromisso com você mesma. Essa é a impressão que passa. Então, eu sempre começo com metas atingíveis, metas pequenas. Tipo, se eu fiquei as férias inteiras, um exemplo, sem estudar nada, o que não é verdade, mas um exemplo. Sem estudar nada. E aí, eu quero já começar a ler 500 páginas por dia. Não vai dar certo, né? Porque o meu cérebro, o meu corpo não tá acostumado com isso. Então vai acabar que eu vou me frustrar e não vou conseguir manter nenhum ritmo pequeno, eu vou simplesmente abandonar, porque eu não vou ter a motivação. Então sempre que eu vou começar o meu dia, eu sempre começo com metas pequenas. E eu divido ele no Pomodoro. A técnica do Pomodoro são... você tem blocos de concentração. Então eu estudo 50 minutos, aí eu pauso 10. Aí eu mais 50 minutos e pauso mais 10 minutos. E essa técnica, ela ajuda a você ter essas metas diárias, porque a cada pomodoro, a cada bloco de concentração, eu coloco uma meta. Por exemplo, nessa meta é ler até o
15º slide, ou é ler o artigo todo, ou ler, por exemplo, 20 páginas do livro tal. Então são pequenas metas que no final do dia você vai ver que você construiu algo muito grande. Então essa é a terceira dica. Outra dica muito importante para se você vai começar a faculdade é que você precisa ter um bom inglês. Como eu vou começar agora iniciação científica, dá para perceber nitidamente qual é o grupo de pessoas que fala inglês e aqueles que não. Porque aqueles que não falam inglês têm umas oportunidades mesmo de mercado ou de aprendizagem muito limitadas. Porque 77%, se eu não me engano, da internet hoje está em inglês. Isso é praticamente quase toda a internet, né? Todos os artigos, pesquisas, livros, documentários, tudo, a maioria tá tudo em inglês. Quase não tem conteúdo em português. É tipo um iceberg. A maior parte do iceberg é em inglês. A internet é em inglês. Então, por exemplo, meus amigos perderam a oportunidade de fazer iniciação científica porque não tinham inglês fluente. E como eu tenho, eu fiquei com a vaga. Então, essa é uma coisa que você tem que se preocupar quando vocês forem começar uma faculdade, que é ter o inglês na ponta da língua. E outras línguas também que vão ser o diferencial para vocês atingirem um objetivo, ou conseguirem um emprego, ou atingir uma meta. Por exemplo, eu já terminei inglês e agora o que eu vou fazer? Aí já comecei francês e chinês. Então é sempre você ir se aprimorando, porque o mercado, principalmente no mundo capitalista, né, que é o que a gente tem, é uma coisa que você não pode deixar você enferrujar. Porque com a revolução tecnológica tá sempre aparecendo coisas novas, desafios novos, e as empresas querem cada vez mais pessoas experientes e aprimoradas. Então é por isso que é bom ter várias línguas, que já vai ser um diferencial na sua vida. E eu indico você começar com o inglês, né? Como eu falei, que é a língua mais importante, que é a língua internacional hoje em dia. A quinta dica são os bons apps para estudos, porque essa coisa de ficar lendo e depois fazendo resumo, e depois escrevendo de novo e fazendo resumo de novo, ou só ficar anotando, é um método muito ultrapassado. Essa coisa de estudo passivo já foi comprovado. Se quiser, eu posso até deixar os artigos aqui embaixo, se alguém quiser, deixa nos comentários. Que não é um método muito eficiente. Você não vai aprender tanto quanto as pessoas que fazem estudo ativo. O que seria o estudo ativo? É você participar do que você está aprendendo. E como é isso? É não só você copiar o que você já viu, você só rever ou pegar as coisas que você já tem, é você criar uma coisa nova. E os apps que eu uso para isso, como eu já falei, o Notion, né, que é para você ter uma organização, que vai ser o seu segundo cérebro. Então começamos com o app Notion. E depois, que é esse app de estudos ativos, que é o Anki, ou se você quiser também, que é o que eu uso, é o Remnote. E para que servem esses apps? Eles são tipo para você fazer as perguntas, você estuda e aí você desenvolve perguntas sobre aquele tema. Aí já é um estudo ativo, porque você vai ter que pensar qual que vai ser a sua pergunta. E ainda é mais ativo porque você não só vai pensar na sua pergunta, vai criar uma pergunta, como você vai responder periodicamente essa pergunta. Então, você vai ter que usar muito a sua memória para lembrar dessas questões. E é assim que você vai memorizar. Porque como a gente aprende? A gente aprende tirando a memória do nosso cérebro e colocando de volta, para ela ficar sempre em movimento. Então, você esqueceu. Aí você vai lá no Remnote ou no Anki e vê a pergunta que você fez e o conteúdo ele já fica fresco na sua memória de novo. E esses são apps muito importantes para você. A próxima dica é seguir bons canais aqui no YouTube que te ajudam a ter essa motivação para estudar. E me ajudou muito, assim, me ajudam ainda, né, quando eu tô desmotivada, quando eu tô
meio sem saída, sem saber o que fazer, eu sempre volto nesses canais do YouTube e pego essa motivação de volta, porque quando você vê estudo de pessoas ou pessoas que estão na sua área, que são fortes, que te inspiram, você vai acabar recapitulando essa sua motivação, entendeu? Alguns canais que eu tenho para indicar. O canal da Ana Carolina, que ela foi uma das pessoas que mais me motivou a não procrastinar e a ter uma rotina mais ativa de estudos. Tem o Física e Afins, que aborda pesquisas e ciência no geral. Inclusive, eu comprei um cordãozinho do canal dela, que é muito bonitinho, sobre matemática, achei muito fofo. E tem também o do Ali Abidal, que é ele que mostra os artigos científicos sobre os estudos. Ele é um antigo médico de Cambridge, ou estudante de medicina de Cambridge, que foi ele que me mostrou os caminhos do estudo mais eficiente. Então eu gosto muito dele. E tem também a Ruby Granger, que o canal dela tem uma vibe muito assim, good vibe, sabe? Ela passa essa vibe meio Harry Potter, meio estudante do século passado, sabe? E os vídeos dela são muito bonitinhos e me motivam muito. Ela também tá fazendo mestrado em Oxford, em literatura, alguma coisa assim. E eu acho isso muito, muito legal, conhecer novas culturas, né? E esses são os canais que eu tenho pra indicar. A 7ª dica é uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito, que depois eu vi vários amigos meus, né, que começaram a fazer igual eu tô fazendo. Então eu vou passar pra vocês, que leve os slides para complementar na aula. Em vez de você, tudo que o professor fala, que ele escreve na lousa, você for copiando, isso vai te levar muito tempo e você não vai conseguir aprender tão bem a matéria. Porque você vai estar tão preocupado em copiar que o seu cérebro não vai conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? Eu imprimo os slides do professor, ou quem tiver tablet pode usar no tablet, mas eu não curto muito tablet, então eu faço no papel mesmo, que é você levar os slides para a sala e só ir complementando os slides com o que o professor vai explicando e complementando o slide. Então, leva o slide e complemento na sala. E isso ajuda muito, porque não adianta nada. Eu vejo meus colegas, às vezes, né, eles pegam tudo que o professor anota na lousa que já tá no slide e ficam copiando, em vez de prestar atenção e realmente aprender. Então, você tá escrevendo uma coisa que já tá escrita. Então, não entendo muito por que você vai copiar de novo se a informação já tá dada pelo professor. Então, eu levo os slides e só complemento na aula. E isso ajuda muito a ter uma visão assim, uma visão mais macro da matéria, sabe? Uma visão mais complementar da matéria. Minha 8ª dica é: tenha um bom grupo de amigos. Tenha um bom grupo na sua faculdade. E isso começa desde o começo. Então, desde o seu primeiro semestre, tente ser amigo, de fazer um grupo, uma amizade com as pessoas que também estão focadas nos estudos. Porque eu já fiz um semestre de ADM e foi muito complicado, porque 2, 3 pessoas do grupo faziam o trabalho e 3, 4 pessoas do grupo não faziam o trabalho. E aí eu ficava super sobrecarregada com os outros colegas que ajudavam. E eu fiquei muito estressada, que até chegou a cair meu cabelo na época, de tão estressada que eu fiquei. Então é uma boa dica você estar perto de pessoas que também têm um objetivo parecido com o seu. Pessoas que também sejam estudiosas para você conseguir melhores notas. E as minhas notas, depois que eu mudei de grupo, elas melhoraram muito, assim. Porque não adianta nada você querer fazer tudo, sendo que você vai ficar sobrecarregada. O certo é você ter um grupo de pessoas que te ajudem a construir esse conhecimento, porque sozinho fica muito difícil. Eu também entrei na faculdade achando que eu ia dar conta de tudo sozinha, porque eu era onipotente, sabe? Que eu conseguia fazer de todo mundo. Só que isso, na verdade, acabou me estressando, e o estresse, como eu já dizia no livro
o jeito Harvard de ser feliz, o estresse, ele na verdade, ele atrapalha a sua produtividade. A felicidade e essa dopamina, essa endorfina que ajuda você a ser mais produtivo. Então foi quando eu encontrei esse grupo, quando eu mudei, né, de curso, que eu encontrei o meu grupo, que também é de pessoas estudiosas, que eu consegui, assim, ter uma paz de espírito, sabe? Que eu consegui realmente aprimorar os meus estudos. A nona dica é: disciplina é o foco. Como eu falei um pouco, né, em matéria dada, matéria estudada, não adianta nada você estudar 6 horas num dia e passar o resto da semana sem estudar. Você tem que estudar todo dia, pelo menos um pouco. Pelo menos a matéria que você teve, que o professor deu no dia anterior, ou se você estuda de manhã, que o professor deu no mesmo dia e você está estudando à tarde. É muito importante você ter essa conexão com os estudos, não adianta nada, sabe? Você estudar tudo num dia e depois não mais, porque isso vai te cansar. E voltando, isso também é uma das principais razões para você ter aquela progressão de metas. Porque a cada meta você vai progredir, você vai se motivar e você não vai querer parar num dia para o outro. Você vai sempre querer ir para frente. E agora a 10ª dica e que foi uma coisa muito importante que eu percebi, foi que é para você dizer não para os relacionamentos tóxicos antes de começar a faculdade. Por quê? Porque vai acabar com o seu emocional se você tiver amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos, que vão te exigir uma carga emocional grande. Isso não é bom. Isso não vai ser nada legal, porque você já vai estar mentalmente cansada. Você já vai estar mentalmente cansada da faculdade. Você já vai estar fisicamente exausta, porque rotina de estudante não é fácil. Ainda mais se você faz academia e se você tem um trabalho. Você já vai estar exausta ou exausto. Você já vai estar no seu limite. E você ainda tem que lidar com mais um relacionamento tóxico, com uma amizade tóxica, que vai ainda exigir ainda mais do seu emocional, mais ainda da sua saúde mental, vai acabar prejudicando os seus estudos, porque você não vai conseguir dar conta de tudo. Então a primeira dica é: diga não aos relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas. Amizades tóxicas não são bem-vindas para o seu relacionamento. Então, pro bem dos seus estudos, pro bem da sua carreira, pro bem do seu empreendimento, que é a faculdade, diga não aos relacionamentos tóxicos. É um bom motivo para você dizer um basta para esses relacionamentos, entendeu? Talvez uma terapia te ajude nisso também. Porque realmente o semestre passado, o meu exemplo, no semestre passado, eu tava indo super bem na matéria. Todas as matérias eu tava conseguindo dar conta de tudo. Conseguia fazer revisão, conseguia fazer os flashcards, que são essas questões que eu tinha falado. Eu tava conseguindo dar conta. E aí, aconteceu uma coisa no meu antigo relacionamento que simplesmente me tirou dos trilhos e eu não consegui... demorei muito pra me reerguer, assim, me readaptar. E isso foi um baque para os meus estudos, porque uma matéria que eu poderia ter tirado 9, eu tirei 7, por causa desse inconveniente que aconteceu no meu relacionamento, que era um relacionamento tóxico. Então, essa é outra dica. E agora vamos para as dicas mais polêmicas. Eu uso duas ferramentas para os meus estudos que me ajudam muito, só que muita gente considera um pouco diferente, que é desenvolver um arquétipo. Mas o que é um arquétipo? Isso é coisa de magia, não sei o que. Não é, tá bom? Um arquétipo é simplesmente uma imagem que você se identifica ou que gostaria de se identificar.
Por exemplo, muita gente, um exemplo famoso é o arquétipo da águia. E o que é o arquétipo da águia? Ele é um arquétipo que você se inspira, digamos assim, que tá no subconsciente coletivo. Que todo mundo conhece as qualidades e os defeitos de uma águia. Digamos assim, ela é forte, ela é determinada, ela tem visão de longo alcance, ela consegue criar voos altos, sabe? E essas são as características de uma águia. E você tendo essas imagens no seu cotidiano, faz você lembrar inconscientemente das qualidades dessa imagem, por exemplo, da águia. Então você vai ir associando o seu caráter àquela imagem que você está se associando. Isso é um arquétipo. Então é uma boa ferramenta para você achar os pontos que te faltam. Por exemplo, você quer ter mais garra, você pode ativar o arquétipo da onça. Eu preciso de força no meu dia a dia, você pode ativar o arquétipo do cavalo. Ou você precisa, minha rotina noturna é muito puxada, eu preciso ficar mais atento durante a noite, você usa o arquétipo da coruja. Então são arquétipos que podem ajudar a melhorar pontos no seu dia a dia que você não está conseguindo de nenhuma forma. E esses arquétipos vão te dar um impulso para fazê-lo. Então, é um pouco polêmico, mas eu uso arquétipo sim, e sugiro que vocês pesquisem mais a fundo sobre isso. E a última dica é a mais polêmica de todas, porque não tem um embasamento científico ainda, que é, eu sim uso bioquineses para estudar. E o que é uma bioquineses? São afirmações positivas faladas muito rápido para que o seu consciente não consiga captar, mas o seu subconsciente consiga. E o que isso causa? Isso causa essas afirmações de transpassarem o seu consciente, porque elas não vão ser captadas pelo consciente, e passar direto para o seu subconsciente, tornando-se mais fáceis de se tornarem verdade. Por exemplo, eu vou fazer um áudio escrito "Eu adoro estudar". E isso, pro meu consciente, se você não é uma pessoa que gosta de estudar, vai ser barrado. Tipo, se eu falo pra você, você gosta de estudar, você vai falar, não gosto. Então o seu consciente vai barrar isso. Então esses áudios, eles são em uma velocidade muito rápida que o seu consciente não capta. Então se eu falar, eu gosto de estudar, só que nessa frequência subliminar, digamos assim, vai passar direto pro seu inconsciente e vai ficar gravado lá. Então você, com o passar do tempo, vai começar realmente a gostar de estudar. Vou dar um exemplo meio bobo. Tipo, você tem um filho e você todo dia ele erra alguma coisa e você fala que ele é burro. Você errou isso, cara, você é burro, não faz isso. Você é idiota, garoto, não faz isso. Com o tempo, a criança realmente vai começar a acreditar que ela realmente é burra. Ela vai realmente ficar insegura com isso. E isso é o que acontece na bioquinesis. Você vai reafirmar tanto uma coisa pra você, que você, por exemplo, adora estudar, que com o tempo ela se torna verdade pra você, vai se tornar a sua verdade. E é por isso que eu uso bioquinesis. E é isso. Acho que até o presente ano, né, que foi meu primeiro ano, essas foram as coisas que eu aprendi na faculdade. E eu espero que possa ajudar outras pessoas para que elas não precisam aprender sozinhas, né? Com batendo a cara, igual eu tive que aprender. Então é isso. Obrigada por ter assistido e até mais.